Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão pode ter mais de 200 pessoas infectadas e assintomáticas do novo coronavírus. Em Imperatriz, morte de adolescente de 16 anos pode ter sido causada pela Covid-19. Secretário de Saúde diz que o estado já tem casos de transmissão comunitária da doença. Jovem morre ao se jogar de ônibus em movimento para tentar fugir de assalto. E ainda, governo federal publica resolução que anuncia a remoção de 800 famílias quilombolas em Alcântara. O Jornal da Difusora já está no ar. Neste fim de semana, um homem de 49 anos morreu em um hospital de São Luís por coronavírus. O governador Flávio Dino disse hoje, em entrevista coletiva, que o Maranhão pode ter cerca de 230 pessoas infectadas e assintomáticas. Por isso, ações de prevenção e combate à Covid-19 continuam sendo implementadas no estado. O governo está estudando a possibilidade de transmitir o conteúdo para os estudantes de forma virtual. A suspensão das aulas nas redes pública e privada foi mantida. Em coletiva de imprensa, o governador Flávio Dino apresentou a projeção de casos do novo coronavírus para o Maranhão, que está abaixo dos já registrados no estado. Nós chegamos a 23 casos. No primeiro dia daquela coletiva, nesse mesmo lugar, nós tínhamos um caso. Se a curva tivesse seguido a tendência verificada no Brasil, nós estaríamos hoje com 58 casos. Ou seja, nós estaríamos hoje com 580, 58 vezes 10, casos assintomáticos. Porque nós temos hoje 23 confirmados, como disse, há um consenso científico, segundo o qual isso deve significar vezes 10, 230 pessoas. Se a curva maranhense, que é azul, seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos hoje com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. 23 casos já foram confirmados no Maranhão. Uma pessoa de 49 anos também morreu. De acordo com as estimativas, é provável que pelo menos 230 pessoas possam ter contraído o vírus e estejam assintomáticas. O isolamento social resultou na redução dos casos no estado. Hoje, no maior centro comercial do estado, o movimento já é bem menor. Com relação ao comércio, o governador Flávio Dino informou que vai manter em funcionamento apenas os serviços essenciais e que vai estudar semanalmente esse cenário e as medidas para o setor. Sobre a ampliação do sistema de saúde, o governo anunciou novos investimentos, como a aquisição de mais leitos de UTI e internação clínica, além de ambulâncias de suporte avançado. No Hospital Carlos Macieira serão mais 20 leitos de UTI. No HCI, 52 leitos. Em Imperatriz, mais 10, 8 em Timon, 8 em Presidente Dutra e 9 em Coroatá. O governo também anunciou para esta semana a inauguração dos novos pavilhões, com 52 leitos no Hospital Genésio Rego. O SAMU recebeu 6 unidades de suporte avançado para a capital. A quantidade dos 23 pacientes, nós temos hoje 3 hospitalizados, tá? Um no Carlos Macieira e 2 em uma unidade privada. Todos os demais permanecem em isolamento domiciliar. E monitorados diariamente em relação à família do paciente. Todos eles já estão sendo monitorados, já iniciamos a testagem, assim como familiares de todos e os contatantes de todos que tiveram caso positivo para a Covid-19. O governador informou ainda que não vai estabelecer agora nenhuma medida repressiva, como o pagamento de multas para quem descumprir o isolamento social. Ele conta com a consciência das pessoas para que a curva de casos no estado seja abaixo das projeções. Nesse momento, as restrições estão mantidas e nós estamos com o trabalho de educação e de consciência social. Vamos começar outra campanha na televisão, creio que hoje ou amanhã, outra campanha publicitária, exatamente nesse sentido da educação de todos, para que nós possamos, com isso, manter a pandemia sob controle no Maranhão. Pois é, no Maranhão já existem casos de transmissão comunitária de coronavírus. Isso é quando não é mais possível detectar a origem da infecção. No estado também começou a ser adotado um protocolo específico para sepultamentos.
A coletiva foi conduzida por representantes da saúde das 3 esferas, União, Estado e município. Uma demonstração de que, mais do que nunca no combate ao novo coronavírus, será necessária uma interação maior das ações. Na oportunidade, o secretário de Estado da Saúde confirmou que no Maranhão já existe transmissão comunitária da Covid-19. Em portaria do Ministério da Saúde, reconhecendo a transmissão comunitária no Brasil como um todo, a gente não tinha certeza absoluta de que isso poderia ter acontecido no Estado. E nos testes que tivemos resultado positivo no dia de ontem, a gente teve essa certeza. Durante a entrevista também foi detalhada toda a estratégia para impedir que pacientes com outras enfermidades sejam contaminados pela Covid-19. Para isso, o Estado passa a ter hospitais blindados. Serão 7 unidades que não deverão receber pacientes com suspeitas do novo coronavírus. Socorrão 1, Socorrão 2, é o hospital da UPA da Vila Luizão, que na verdade é um hospital, ele tem um centro de hemodiálise, a UPA do Parque Vitória, os 2 hospitais de câncer que nós temos aqui, porque, enfim, não pode ter uma pandemia de coronavírus nos hospitais de câncer, que é o Hospital de Câncer, Antigo Hospital Geral, e o Aldenor Abelo, em Moab, e o Hospital Materno Infantil. São Luís contará ainda com mais de 50 unidades de saúde destinadas ao atendimento de casos leves de problemas respiratórios. Casos leves, aquele desconforto respiratório não muito evidente, mas que gera alguma dúvida. Aquela gripe que você tem dúvida, que tipo de gripe? Nós vivemos um momento em que todos os anos atendemos milhares de pacientes com síndrome gripais. Além de todas essas medidas, o Hospital Universitário está sendo preparado para o atendimento de pacientes em situação grave por Covid-19. Nesse momento que nós temos 20 leitos prontos para o atendimento. Além disso, mais 20 leitos, que foi o que nós nos comprometemos neste primeiro momento com o Estado do Maranhão. Assim como já ocorreu em outros países e até em alguns estados brasileiros, o Maranhão adotou nesta segunda-feira um protocolo específico para casos de sepultamentos. Ele será executado quando pacientes morrerem com diagnóstico confirmado ou quando houver suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus. Não vai poder acontecer o velório com o caixão aberto, o caixão será fechado. Não poderá acontecer o velório em ambiente de casa. Ele sai da unidade hospitalar direto para o sepultamento. O velório, no máximo, pode acontecer por 10 minutos e ter, no máximo, 10 pessoas. Será esse o protocolo e caixão necessariamente fechado. Em Imperatriz, a morte de um adolescente de 16 anos pode ter sido causada pela Covid-19. O repórter Emerson Pinto tem outras informações. O caso do Diego é um caso que vem repercutindo principalmente pelos áudios que circularam logo após a confirmação da morte dele. E esse caso ele já é acompanhado pela vigilância epidemiológica aqui no município de Imperatriz e também pela Gerência Regional de Saúde. Dona Iracilda Viana, quem está aqui com a gente, a gestora regional de saúde, a senhora afirma que também está acompanhando junto com o pessoal da vigilância epidemiológica esse caso do Diego, né? Todas as medidas estão sendo adotadas, não é? Inicialmente até que saia o resultado do teste também que foi feito, embora tudo indique que realmente Diego tenha tido complicações seríssimas do diabetes. E como anda o acompanhamento às pessoas que estiveram presentes em um evento no dia 16 de março aqui em Imperatriz, em uma casa de eventos com a presença da cantora Soraya Moraes, ela que foi testada positivo para coronavírus depois que esteve neste evento aqui já em Imperatriz. Foi disponibilizado um contato onde as pessoas, foi veiculado na mídia, inclusive, onde as pessoas que estiveram nesse evento poderiam fazer o contato com a vigilância de Imperatriz. Isso está sendo feito e também nesse sentido, né, estamos acompanhando de que as providências estão sendo adotadas. Obrigado pelas informações. Conversamos com Iracilda Viana, gestora regional de saúde aqui em Imperatriz. Voltamos com você no estúdio. E daqui a pouco, o carro que seguia para Centro de Hemodiálise de Caxias pega fogo na BR-316. E ainda, o governo federal anuncia a remoção de 800 famílias quilombolas em Alcântara. Atenção para essa informação. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso?
Comprou um e paga 2? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora pelo 0800 888 3211. Não é revisional, é Nacional G3. E um veículo que seguia para o Centro de Hemodiálise de Caxias pegou fogo este fim de semana na BR-316. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para controlar o trânsito e evitar acidentes. Uma viatura do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apagou as chamas. O veículo saiu de Codó para um centro de hemodiálise em Caxias. Além do motorista, 2 passageiros estavam no carro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Seu Lisboa era quem dirigia o carro. Ele faz o percurso com frequência. O motorista contou que antes de iniciar a viagem, verificou as condições do carro e não percebeu problemas mecânicos ou elétricos. Ao chegar no povoado Riachão, o carro começou a falhar e logo pegou fogo. Eu vinha na trajetória normal, como chegando aqui próximo do posto tem o pardal, a gente diminui a velocidade, o carro apagou. Tentei botar na chave novamente, não pegou, encostei. Quando eu encostei, fui descer, o carro já estava incendiando. Os passageiros que seguiam viagem para o centro de hemodiálise em Caxias foram levados por uma ambulância do SAMU. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou a remoção e o reassentamento de famílias quilombolas no Maranhão. A medida para a expansão do centro de lançamento de Alcântara pode atingir 800 famílias. Para nós, para nossas famílias, para nossos filhos, onde você tem rio natural, rio bonito, onde você tem uma praia, que eu chamo de feira livre, onde você tem de tudo que você possa imaginar, você tem nesta praia. Então o governo vem e tira a gente daqui e coloca a gente dentro de uma área de mata onde não tem nem sequer um pé de mangueira. O desabafo de Dona Maria José é contra mais uma ameaça de remoção que ela e a comunidade Mamuna, localizada em Alcântara, estão sofrendo. Em meio à pandemia da Covid-19, o governo federal anunciou a remoção de 800 famílias de comunidades quilombolas localizadas no município maranhense. A resolução, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, anunciou a remoção para expandir o centro de lançamento de Alcântara. A medida foi criticada por movimentos sociais e pela Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É inadmissível que o governo federal tome uma iniciativa como essa, que leva apenas insegurança, medo e, evidentemente, revolta para as comunidades tradicionais e para todos os órgãos e instituições que acompanham essa situação. É importante ressaltar que essa resolução é completamente arbitrária e ilegal, haja vista que fere vários dispositivos legais que garantem os direitos das comunidades remanescentes de quilombo. É uma medida verticalizada que se impõe sobre a vida das comunidades de Alcântara e que lega para as comunidades quilombolas de Alcântara um futuro de violações, de maiores violações. A resolução anuncia que a Aeronáutica fará as remoções das famílias e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ficará encarregado do reassentamento das famílias em outra área. O governo não determinou uma data para a retirada dos quilombolas de seus territórios, mas a medida será tomada antes da conclusão dos estudos técnicos do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que teve o prazo final prorrogado em 180 dias.
A Defensoria Pública da União já encaminhou um ofício para o Gabinete Institucional da Presidência da República, solicitando mais informações sobre a resolução. A Defensoria Pública da União acompanhou e acompanha de perto essa questão. Lembro que durante as tratativas para assinatura, para homologação pelo Congresso Nacional do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, chamado a se manifestar no Congresso, afirmou categoricamente que o Acordo de Salvaguardas não era um passo rumo à realocação, ao deslocamento de comunidades quilombolas. Ele negou que houvesse uma vinculação entre uma coisa e outra, e agora, ao que parece, pelo menos pelo que foi publicado de forma oficial, o governo dá aí passos concretos rumo à retirada dessas famílias. E daqui a pouco, jovem morre ao se jogar de ônibus em movimento para tentar fugir de assalto. E ainda, a Casa da Mulher Brasileira mantém atendimentos a vítimas de violência doméstica. Aqui na capital, um jovem de 19 anos morreu ao se jogar de um ônibus em movimento para tentar fugir de um assalto. O delegado Tiago Dantas acompanha o caso. A Polícia Militar conseguiu realizar a prisão do assaltante e o passageiro, infelizmente, veio a óbito. A Polícia Civil aqui na Delegacia de São Cristóvão já recebeu os autos do procedimento. Nós vamos continuar as investigações no sentido de esclarecer os fatos. De antemão, esse indivíduo que foi preso vai responder pelo crime de roubo majorado. E agora nós vamos apurar melhor os fatos, apurar a relação de causalidade entre a morte da pessoa e a conduta do indivíduo, para definir qual será a responsabilização penal decorrente dessa morte. E mesmo durante o período de quarentena, os atendimentos a mulheres vítimas de violência continuam na Casa da Mulher Brasileira, apesar da procura ter diminuído nas últimas semanas. A Casa da Mulher Brasileira em São Luís é referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na região metropolitana da capital. Por aqui, alguns serviços tiveram que ser adaptados por conta da pandemia do novo coronavírus, mas todos estão mantidos. As vítimas podem denunciar casos presencialmente ou por meios eletrônicos de atendimento. Todos os atendimentos continuam em funcionamento. A delegacia continua aberta 24 horas, fazendo o atendimento presencial, juntamente com a Patrulha Maria da Penha e o alojamento de passagem, que continua funcionando. Os demais serviços estão trabalhando home office, atendendo por telefone e remotamente podem atender presencialmente. E a Casa da Mulher Brasileira continua aberta 24 horas por dia. Já atendimentos presenciais da Justiça Estadual estão suspensos durante a quarentena, mas foram criados outros mecanismos para dar continuidade aos casos. Por determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão, todos os servidores estão desenvolvendo o teletrabalho. Estão fazendo atendimento às partes através de e-mail institucional, WhatsApp e ligações telefônicas. Foi criado um canal para atendimento exclusivo de mulheres com medidas protetivas vigentes. Segundo a diretora da Casa da Mulher Brasileira, os registros das últimas semanas não mostraram aumento do número de casos. Susan Lucena afirma que, ao contrário do que defende, por exemplo, o presidente da República, o período de quarentena com redução da circulação de pessoas não representa um índice maior de violência domiciliar. A gente teve, inclusive, uma pequena redução do número de procura à Casa da Mulher Brasileira. A média dos casos continua basicamente a mesma, não houve um aumento como se prega de que porque as pessoas estão em casa, então esse isolamento resulta no aumento da violência contra a mulher. Isso não é uma verdade. A família, inclusive, acaba se fortalecendo nos momentos de adversidade. E a gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Uma ótima noite para você e até a próxima.